Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 8 de julho. E para você que está nos acompanhando, precisa sair de casa, mas não quer perder a nossa programação, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa www.gazetaweb.com e além de você acompanhar toda a programação aqui da TV Mar, vai também poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. E vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso e que tem cobertura odontológica. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E é claro também que a gente não pode perder o hábito aqui de abrir o jornal nas nossas manhãs. Então, vamos conferindo aqui quais são os principais destaques para a manhã de hoje através da Gazeta Digital, acessando www.gazetadealagoas.com. Você já tem aí na tua telinha, então, os principais destaques para a manhã de hoje. 25 mil alunos da UFAL não terão aulas presenciais este ano. Pandemia faz exportações de Alagoas despencarem quase 82% em junho. A gente tem aqui outros destaques também. Petrobras quer vender ações que possui da Braskem. Bolsonaro diz que está com Covid e usa hidroxicloroquina. Alagoas se aproxima de 1.200 óbitos e tem 41.524 infectados. Transmissão de vírus ao ar livre divide médicos alagoanos. Estado tem subnotificação de dengue, zika e chikungunya. A abertura do comércio faz crescer movimento na estação ferroviária. A gente tem também aqui, pandemia faz planos de saúde perderem quase 2.700 clientes. Esses e outros destaques, então, é só você acessar www.gazetadealagoas.com.br. Você vai acompanhando todas as informações, todos os destaques para o dia de hoje, tá bom? E agora a gente vai ao vivo com o Viderlan Araújo, que se encontra nesse momento lá na Receita Federal, trazendo informações para a gente, para você que de repente tenha perdido o prazo aí de fazer a tua declaração do imposto de renda. Também quer saber quais são as novidades para quem caiu na malha fina. Viderlan traz as informações essa manhã para a gente. Bom dia para você, Viderlan. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para você, minha querida Porlane Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, o pessoal que acompanha o TV Mar News. Para nós, mais uma vez, uma satisfação poder participar ao vivo, circulando pelas ruas da capital alagoana, trazendo muitas notícias. E como você já adiantou, Porlane Santos, nós estamos na sede da Receita Federal aqui em Jaraguá, para poder trazer informações, principalmente para os nossos telespectadores, aqueles que perderam o prazo de declaração do imposto de renda, que foi até o final do mês passado, e naturalmente trazer informações também a respeito de quem caiu na malha fiscal, ou seja, no cruzamento de dados que a Receita Federal faz, algumas divergências. Nós vamos conversar muito mais a respeito desse assunto, mais uma vez, com o delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, doutor Reinaldo Almeida. Doutor, muito obrigado por receber mais uma vez em seu gabinete. Quais são as informações a respeito para quem perdeu o prazo inicialmente de declaração de imposto de renda? Bom dia. Bom dia. Então, quem perdeu o prazo deve entregar a sua declaração. No caso, a declaração, a primeira declaração original. Tá? Só com um detalhe, como ele perdeu o prazo, ele vai incidir numa multa, no mínimo, de R$ 165,74. Tá? Essa multa é no mínimo porque a multa pode ser de 20% do imposto de renda devido, até 20% do imposto de renda devido. Agora, doutor, a respeito das situações relacionadas principalmente à malha fiscal, né? Muitas pessoas falam malha fina, né? Mas a nomenclatura exata é a malha fiscal. Para quem caiu na malha fiscal? Bom, quem caiu na malha fiscal pode ver no extrato da sua declaração, consultar o site da Receita, consultar a opção de extrato da declaração e ele vai ver se tem alguma inconsistência naquela declaração. Tá? Neste caso, ele pode retificar. Antes de ser intimado pela Receita, ele pode retificar a declaração e corrigir as informações. Se ele optar por não
retificar a declaração, ele pode aguardar a notificação da Receita Federal. Essa notificação é inicialmente para ele apresentar documentos ou informações daqueles itens que incidiram em malha. Existe outro tipo também de malha, que é malha débito, ou seja, a restituição dele está tudo ok, o processamento da declaração foi feito, passou por todos os critérios de análise, mas a restituição não pode ser feita porque existe um débito. E constitucionalmente não é possível pagar a restituição se ele tem um débito. Neste caso, incide em malha débito. O tempo que a restituição pode ser processada vai depender também de uma emissão de uma notificação para ele informar se concorda ou não com a compensação. O que é que significa isso? Que o débito dele o débito existente será compensado com o crédito do imposto de renda dele a restituir na declaração. Agora, questões coletivas, doutor Reinaldo, principalmente quando se trata de um grande grupo de pessoas que se envolvem dentro de um mesmo procedimento e que envolve empresas também para declarar essa situação. Quais os procedimentos que podem ser adotados? Bom, isso acontece quando, por exemplo, a empresa não presta as declarações que eles são obrigadas, que ela é obrigada. Então, cai também no incidente. Todos aqueles contribuintes, porque eles aproveitaram os valores que foram retidos pelaquela empresa e aquela empresa não informou. Bom, no momento que aquela empresa prestar essas informações, todas aquelas declarações, por si só, só for por isso, todas aquelas declarações são liberadas da malha. Tá? Se não for neste momento, será quando o contribuinte for intimado ou se ele preferir antecipar a malha. Mas esse procedimento para 2020, para o exercício agora 2020, ainda não está disponível. Está disponível para os exercícios anteriores. Então, por exemplo, se o contribuinte está em malha e ainda não foi notificado, ele pode antecipar este atendimento. Ele vai lá no site, tem uma opção, não precisa comparecer na Receita Federal. No site da Receita, ele acessa o extrato da declaração, vai ver qual o item que incidiu em malha, vai colher as informações, documentos, e vai entrar numa outra opção lá que chama DDA, documento, tá? Nessa opção DDA, ele vai inserir todos os documentos e encaminhar para a Receita para fazer o agendamento, quer dizer, para ser atendido, na verdade, tá certo? E aí a Receita vai analisar e vai liberar a declaração dele de malha, liberar a restituição, ou vai emitir uma notificação de lançamento se houver imposto a pagar. Quanto ao procedimento, acaba sendo um procedimento rápido ou requer muitas exigências para a pessoa apresentar os dados corretos naqueles que hoje se encontram divergentes para quem está na malha fiscal, doutor? Não, é muito rápido porque é uma declaração retificadora, como eu falei. Se ele está em malha, ele apresenta uma declaração retificadora, é muito rápido, ele corrige a informação e rapidamente na internet essa declaração é processada e, sendo o caso, é liberada da malha e a restituição prossegue normalmente. Tá? Se for o caso de uma antecipação de malha ou se ele já tiver recebido uma notificação para apresentar documento, o procedimento é um pouco mais demorado, tá? Mas também é rápido, vamos dizer assim. Em termos de números de pessoas que caíram na malha fiscal, doutor, o senhor poderia passar o que para os nossos telespectadores? Neste exercício, 10.800 aproximadamente contribuintes incidiram em malha fiscal, tá? Essas divergências que nós já falamos. Desses 10.800, mais ou menos 25% são divergências entre receitas obtidas ou rendimentos obtidos. E em torno de 15%, 20% são em torno referente a despesas médicas. Então, nesses casos, como eu falei, ou ele for questão de rendimento, divergência de rendimento, ele consulta as suas fontes, porque às vezes não houve tempo de incluir aquele rendimento na declaração, porque a empresa não apresentou, então ele corrige isso com uma declaração retificadora. No caso de despesas médicas, ele avalia a dedutibilidade daquela despesa, avalia se realmente ele tem os comprovantes e retifica, retirando aquelas despesas ou aguardando para o exercício 2020, aguardando um prazo em que será possível realizar a antecipação de malha via site, sem precisar vir aqui na Receita, tá?
utilizando sempre aquela opção, ir acessar o site da Receita, acessar o extrato da declaração dele e entrar na opção lá DDA para inserir os documentos necessários à análise daquelas informações. A Receita Federal tem acesso a qualquer informação de qualquer pessoa, independente de qualquer tipo de transação. É preciso deixar claro isso também, não é, doutor? Sim, hoje a Receita, existe um vasto conjunto de informações que a Receita dispõe, acaba chegando à Receita. Movimentação financeira, transações de cartório, aquisição de automóvel, de barco, quase tudo passível de registro, a Receita tem conhecimento hoje. A respeito agora também, na entrevista aqui com o Reinaldo Almeida, ele que é delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, a respeito das questões de restituição. Existe algum tipo de novidade na restituição? Vai ser antecipada? Existe a possibilidade também de antecipar a restituição? As restituições, os lotes de restituições não sofreram atrasos e não foram prorrogados. Continuou no mesmo cronograma existente, tá certo? Em junho, agora, junho próximo passado aí, foi restituído 49 milhões para Alagoas e a previsão é dos lotes de restituição serem normalmente sem problema nenhum quanto ao cronograma. Todos os procedimentos e pendências junto à Receita Federal podem ser feitas online, devem ser feitas nesse período de pandemia, né? Essa é a grande mudança. Perfeito a sua pergunta e muito oportuno. A Receita Federal, em que pese está fechada para o atendimento ao público, ela disponibilizou canais de atendimento online. Então, basicamente, nós temos 3 canais. Tem a Caixa Corporativa, no site da Receita tem o endereço, para resolver algumas questões que lá estão pontuadas. Existe o chat da Receita Federal, onde também alguns serviços são prestados pelo chat, e existe o atendimento DDA. O DDA são documentos de entrada, você vai informar, você vai prestar as informações e documentos necessários ao pleito. Sendo que esses acessos, eles precisam de ou código de acesso ou certificado digital. Quem não tem o certificado digital pode obter o código de acesso. O código de acesso se obtém basicamente com os documentos pessoais e mais o número do recibo das 2 últimas declarações. Se a pessoa não tiver o código de acesso, não tiver essas declarações, ele precisa de cópia das declarações anteriores. E aí, nesse caso, ele vai precisar fazer uma procuração, que a gente chama de procuração RFB. É aquela procuração tradicional, a Receita já tem um padrão, ele vai no cartório, reconhece, e vem aqui na Receita e entrega deposita numa urna, nós temos aqui 2 urnas, ele deposita essa procuração, nomeando alguém que tenha certificado digital para que ele possa pleitear, possa requerer todos os documentos que ele precisa. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Reinaldo Almeida, ele que é delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, passando o prazo, né, de declarar o imposto de renda, sim, a questão das multas, Orlando Santos, tudo esclarecido, principalmente quanto às questões também da malha fiscal, para quem nesse cruzamento de dados apresentou dados divergentes, precisa exatamente atualizar esses dados para andar em conformidade com a lei, e outros aspectos também, como principalmente a restituição do imposto de renda, que já foi abordada aqui no programa com a participação do delegado da Receita Federal aqui em Alagoas, o Reinaldo Almeida. Eu estou pelas ruas da capital alagoana, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, e daqui a pouco nós vamos voltar, ainda hoje, nesta edição do TV Mar News, com outras informações. É você, Porlane. Pois é, gente, olha só, o coronavírus avança para o interior aqui de Alagoas e algumas prefeituras já não sabem o que fazer para conter também a contaminação das pessoas. A gente vai ver agora na análise do jornalista Arnaldo Ferreira. Para cada 10 pessoas contaminadas pelo coronavírus, 7 são do interior do estado. E o vírus avança com força para as regiões mais pobres e mais distantes, inclusive regiões quentes, como as comunidades indígenas do Alto Sertão. E não há estrutura no interior. Na região metropolitana, quando a gente passa pelas cidades, das 12 cidades da região metropolitana, a sensação que a gente tem é que acabou o isolamento social. Em qualquer bairro de Maceió, a vida segue normalmente e o vírus matando as pessoas.
Os hospitais estão com 80% de sua ocupação. Os infectologistas temem uma segunda onda por conta da abertura, mas aí não dá para a gente ficar responsabilizando só as autoridades se a gente não quer se prevenir. O que é mais importante? Economia ou a sua vida? Ou as duas coisas? Se prevenir, você sabe como, né? Pois é, gente, a gente sempre costuma dizer aqui no TV Mar News, né, que não tem economia se não tiver pessoas. Vamos cuidar logo da nossa saúde, cuidar da nossa vida, para que a gente possa, então, juntos, todos com força, com gás, né, e saudáveis, correr atrás de todo o prejuízo que vem, então, com essa questão da pandemia no mundo inteiro, tá bom? E olha só, continuamos falando sobre a questão de pandemia e como que as empresas têm se organizado para continuar funcionando. As autoescolas, por exemplo, vão passar, então, a fazer aulas online. A gente vai acompanhar no VT agora. Os centros de formação de condutores de veículos ou as autoescolas já estão com suas matrículas à disposição de todos os interessados. Tanto pode ser online, como também pode ser agendada. Vamos saber detalhes, inclusive, de todas as garantias diante da pandemia do coronavírus para salvaguardar a saúde dos alunos. Vamos saber um protocolo que foi enviado, inclusive, ao governo. Vamos conversar com Joyce Rodrigues, ela que é administradora da autoescola, e nos fala sobre a importância de todos esses cuidados e calendário para o reinício dessas atividades. A nossa empresa foi autorizada a funcionar a partir de hoje, seguindo todos os nossos protocolos de saúde, onde os nossos funcionários têm que usar máscara, protetor facial. E as aulas têm duas formas que o aluno consegue fazer. Ou online, a gente leva o contrato até o aluno, ou por agendamento. O aluno agenda e a gente faz a matrícula dele aqui na autoescola. Existem todas as possibilidades de aulas remotas. Como é que esses centros de formação estão equipados? Na nossa autoescola já foi instalado o sistema remoto. Agora, o nosso instrutor está em treinamento para que também, como é uma plataforma nova, precisa também ser treinada. E para que a gente já possa iniciar essas atividades de aula remota a partir da próxima semana. A portaria 628 já estabelece as condições de voltar ao funcionamento. Como é que estamos aí na procura pelas inscrições, pelas matrículas desses alunos? Olha, antes a gente já tinha algumas procuras, mas muitos alunos só queriam se matricular quando tivesse um posicionamento da data para retorno das aulas. Já como os alunos já têm essa certeza de que já vai poder iniciar as aulas, ele já está procurando a autoescola, já estão fazendo matrículas e agora só no aguardo que o Detran libere a taxa para início da habilitação de forma online, que vai ser como antes, que a gente agendava o exame do aluno na autoescola e ele ia fazer seu exame. Agora será de forma diferente. O aluno vem até a autoescola ou mesmo por telefone, a gente faz o agendamento, o aluno vai até o Detran para pegar a taxa. Aulas virtuais é a primeira experiência ou já existe esse tipo de aula? Não, aqui no nosso estado é a primeira vez. Em outros estados já existia essa possibilidade de aulas remotas. Mas para a gente aqui é uma novidade, embora que os nossos instrutores também, tanto os alunos como já estão acostumados, porque antes na sala de aula já existia a câmera de monitoramento para comprovar que o aluno estava em sala de aula. Com relação ao candidato à primeira carteira nacional de habilitação CNH, será necessário um agendamento também? Isso. O aluno agenda e vem até a autoescola para que possa se matricular, paga a taxa do Detran para estar apto a iniciar as aulas remotas. Qual o dia exato para o reinício definitivo dessas aulas? A gente, como já estamos com o sistema pronto a partir da próxima semana. Então está aí a dica que a gente vem buscar para você. Falando sobre esse centro de formação de condutores de veículos, a autoescola está voltando, mesmo com todo esse protocolo de segurança, você tem já a oportunidade de retomar a realização de ter tanto a primeira CNH, como também qualquer outra necessidade presencial ou não, de estar na autoescola para resolver as suas pendências com a sua CNH. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Adão de Melo, no canal 25 da NET.
Com essas informações, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Não sai daí.